Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 5. E o título da mensagem é A Justificação pela Fé e a Paz com Deus. Romanos, capítulo de número 5, que diz o seguinte: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia, Pai. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, por nós. Vou repetir. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais
os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos nós, homens, para a purificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, nós vamos passar de imediato para as referências, né? E ontem nós paramos aqui a meditação nas referências no capítulo de número 10, né? E no versículo de número 10, continua no capítulo 5, mas no versículo de número 10 das referências, né? E aí, o que está escrito exatamente no versículo de número 10, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deixa eu voltar um pouquinho atrás para poder ligar uma coisa a outra, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, né? Por isso a ira de Deus não recai sobre nós, os arrependidos, os remidos, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, através de aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Em uma igreja evangélica, seremos batizados ou sendo batizados, entrando em comunhão e permanecendo, né? Então a ira de Deus não nos alcança, porque nós somos ou fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então não pensa você, meu irmão, não pensa você, minha irmã, que porque está escrito assim, mas você não aceitou Jesus ainda, você está vivendo uma vida dissolutamente no mundo, participando de tudo que o mundo oferece, essa palavra não te alcança não, viu, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Essa palavra não alcança nenhum dos dois, ou nenhum de nós, ou nenhum de vós, nessa situação que eu acabei de mencionar aqui agora. Essa palavra somente alcança os lavados e remidos no sangue de Jesus. Ou seja, aqueles que reconheceram que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que ele derramou o seu sangue na cruz para a sua vida salvar. Uma vez reconhecendo, ou se você já estiver numa igreja evangélica, você vai pedir para o pastor que você quer, após aceitar Jesus na hora do apelo, você vai falar para ele que você quer ser batizado, né? O mais rápido possível, né? É claro que tem um tempo determinado, ele não vai fazer a sua vontade, ele vai cumprir o desejo do seu coração, mas vai ser no tempo de Deus, de acordo com as normas, com as regras básicas que toda a igreja tem para batizar, né, os novos convertidos, né? Eu diria que esse prazo, para ser muito rápido, muito cedo, seria 30 dias de assistindo os cultos diariamente,
dependendo do seu comportamento. Não tem vício nenhum, tá uma pessoa calma, tranquila, vive uma vida quieta e sossegada. Então, nessa situação, às vezes, quem sabe, o seu pastor é quem sabe na sua igreja. Ele quem decide, tá bom? Tá? Então, no mínimo 30 dias de estar na igreja, de aceitar Jesus. Mas um prazo bom, adequado, né? Eu diria que seria de 90 a 120 dias, para você tomar pleno conhecimento, uma pessoa que está no mundo, praticando tudo que o mundo oferece, né? Então, ela precisa de, no mínimo, 120 dias, e aí o pastor fará uma avaliação da sua situação, né? Ele te conhecendo, sabendo como é que você vive, como é que você é, então ele fará uma avaliação para ver se você já pode descer as águas batismais, né? Porque a pessoa, para descer as águas batismais, né, para que não haja perigo de recaída, né, tem que estar cumprida na vida dessa pessoa, né, desse pecador, desse ser humano, seja ele homem ou mulher, tem que estar cumprido 4 condições básicas, essencial, extremamente necessárias, né? Você tem que estar convertido, transformado, regenerado e liberto. Tem que estar cumprido essas 4 condições na vida do ser humano para poder descer as águas batismais. Uma vez descendo as águas batismais, entrou em comunhão e permaneceu, então daí você está lavado e remido no sangue de Jesus. Aí sim esta palavra te alcança. Qual palavra? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É isso, irmãos, tá bem? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pelo amor de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tá vendo, irmãos? A palavra de Deus afirma que o homem e a mulher que vivem uma vida dissolutamente no mundo, praticando tudo aquilo que o mundo oferece, né? A palavra fala que nós somos inimigos de Deus. É muito triste isso, irmãos. É triste e profundo, né? O homem tem que ter consciência da sua situação de miséria quando ele ainda não aceitou Jesus. A palavra que afirma, ó, logo muito mais agora, né? Muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, o homem lavado e remido no sangue de Jesus, ou seja, convertido, transformado, regenerado e liberto, aí sendo batizado e entrando em comunhão. Fala homem, mas é homem e mulher. É os dois, né? Então, a partir desse momento, né? Então aí a pessoa está reconciliado com Deus, né? Aí é livre da ira, né? O Deus desvia de você, de ti, de mim, de nós, toda a ira do Senhor, né? O Senhor apenas nos ama e quer que nós tenhamos o melhor da parte dele. Né? Nada de pecado, nada de provas, nada que venha nos assolar, o Senhor não permite sobre nós, Ele desvia de nós. Né? E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte, ou seja, por Adão. Por um homem também veio a graça, Jesus Cristo. Se por Adão veio o pecado e a morte, né? Nascemos pecadores e destinados à morte. Mas uma vez aceitando a Jesus,
sendo lavado e remido no sangue de Jesus, né? Aceitando a Jesus, tendo cumprido as nossas vidas, né? Estamos nós convertidos, transformados, regenerados e libertos, batizados, águas correntes principalmente, ou preferencialmente águas correntes, né? E entrando em comunhão e permanecendo, né? Aí nós estamos reconciliados com Cristo, né? Aí o Senhor dizia de nós a ira, aí a morte não nos alcançará, né? Não essa morte física que todo homem ou todo ser humano passa por ela, né? Mas a morte espiritual que a Bíblia está falando, né? Não é que você vai viver a vida eterna aqui comendo arroz e feijão, não. É quando chegar o seu dia, quando chegar o meu dia, quando chegar o nosso dia, o Senhor chama e nós entregamos nosso espírito a Deus. Querendo nós ou não, assim acontece. Só que o espírito volta para Deus. O corpo, a matéria volta para a terra. E a alma vai viver com Deus em paz. Alma boa, né? Alma boa, não alma penada, alma de sofredor. E sim alma de anjo, reconciliado com Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, né? Salvos pela sua vida. Romanos 5,10. A salvação do crente provém do sangue de Cristo e da sua vida ressurreta. Ou seja, Cristo ressuscitado, vida de ressurreição, né? Morre o corpo, vai para o pó, o espírito volta para Deus e a alma vai viver com Cristo, né? Aleluia, Pai. A salvação do crente provém do sangue de Cristo e da sua vida ressurreta, né? Cristo ressuscitado, vida santificada, né? Pelos quais o crente é perdoado e reconciliado com Deus. Essa é a salvação inicial. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos, capítulo 26, versículos 4, 5 e 9. O crente continua salvo através de uma fé viva e da comunhão com Cristo vivo. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Se Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos inimigos, quanto mais agora que somos seus filhos, Ele tomará todas as providências para nos salvar da ira vindoura, mediante a fé que agora temos em seu Filho. Romanos capítulo 4, versículo 22. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. 1 Coríntios capítulos 1, versículo 30. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 16. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ver em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. 5,12. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado como princípio ou poder ativo conseguiu penetrar na raça humana.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou ler de novo. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado, como princípio ou poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana. Versos 17 e 19. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, Pai. Colossenses, 1 Coríntios, Gênesis capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Duas consequências decorrem disso. O pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. E Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Verso 19. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 7, versículo 24. Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 12. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Salmos 14, versículo 1 e 3. Jeremias, capítulo 7, versículo 17. Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Segundo, Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes. Nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado e por isso herda a sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem que o pecado de Adão foi-lhes imputado. Todos são culpados diante de Deus, por causa dos seus próprios pecados pessoais. Porque todos pecaram. Verso 12. O único ensino no tocante a isso, que tem um apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como a propensão para o pecado e o mal. Ver capítulo 6, versículo 1, nota. Aleluia, Pai. Terceiro, a morte entrou no mundo através do pecado e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. Versos 12 e 14. Confira Romanos 3, capítulo 23. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Ver o estudo, a morte. Página 789. Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
Romanos 5,14. A morte reinou desde Adão até Moisés. E o que diz a referência sobre isso, né? Vamos primeiro pegar o versículo, para depois voltarmos à referência, né? Romanos capítulo 5, versículo 14. A morte reinou desde Adão até Moisés. E está escrito o seguinte no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos para as referências. A morte reinou desde Adão até Moisés. A raça humana experimentou a morte, não porque transgrediu a lei oral de Deus, com a sua pena de morte. Vamos repetir. A raça humana experimentou a morte, não porque transgrediu a lei oral de Deus, com sua pena de morte, como no caso de Adão, versos 13 e 14. Mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza, e transgrediram a lei da consciência, escrita nos seus corações. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isso aqui me faz lembrar, né, Deus, né, ali Moisés conduzindo o povo no deserto, né, e o povo pecava sucessivamente contra Deus, acusando Moisés. Só que as murmurações do povo, né, nos pecados que cometiam, através daquilo que falava, né, porque o povo caminhando, mas blasfemando, murmurando, né, a palavra correta é murmurações. E Deus falava, este povo é um povo de cerviz dura, ou seja, cabeça dura, e coração obstinado, né? O que é um coração obstinado? Põe na cabeça em fazer tal coisa, né? E alguém vem e aconselha, não faça isso porque isso está errado, você não pode fazer isto, né? E a pessoa não te dá ouvido para aquilo que você fala, para a sua orientação. E ela põe na cabeça que vai fazer, vai e faz. Enquanto ela não faz, ela não sossega. Então, isso é uma pessoa de cerviz dura e coração obstinado. E Deus falou isso claramente sobre o povo. E todas as vezes que o povo levantava contra Moisés no deserto, agindo dessa forma, Deus eliminava aqueles que se levantavam contra Moisés. Porque eles não estavam levantando contra Moisés. Moisés não era dono de nada. Moisés apenas recebeu de Deus a missão de conduzir o povo do Egito até Canaã, né, a terra prometida, né? Então todo levante do homem contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus, que vive, que tem a vida no altar do Senhor, que vive em santificação, a pessoa não está levantando contra o homem, nem contra a mulher, nem contra o pastor, nem contra o pregador ou a pregadora, né? Contra o presbítero, contra o diácono, ou contra o evangelista, né? Está levantando contra Deus. Está levantando contra Deus, né? Por isso que a ira de Deus vem contra esse tipo de pessoas. Então, todos que levantaram contra Moisés, Deus eliminou todos. Saíram do Egito 652.550 almas, sem contar os jovens abaixo de 20 e as mulheres, né? E dessa quantidade extraordinária de pessoas, somente 2 entrou na terra prometida por causa do pecado. Deus eliminou a todos por causa das rebelias, por causa das rebeliões, por causa da rebeldia, das murmurações, né? Então, de modo que assim é. A morte reinou desde Adão até Moisés. A raça humana
experimentou a morte não porque transgrediu a lei oral de Deus, com a sua pena de morte, como no caso de Adão, versos 13 e 14. Mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza, e transgrediram a lei da consciência, escrita nos seus corações. Romanos capítulo 5, versículo 2, versos 14 e 15. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 15, 5:15, está escrito o seguinte, né? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Aleluia, Pai. Nos versículos 12 e 21, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção provida por Jesus Cristo para desfazer os efeitos da queda. É essa a verdadeira lição desse trecho. Adão trouxe o pecado e a morte. Cristo trouxe a graça e a vida. Verso 17. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?